Bom dia, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Esse é o Maiara Facilitando a Vida. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda aí, tá? Hoje eu vim falar de um assunto bem diferente dos vídeos que eu posto aqui no canal. Hoje eu tô com a companhia do meu bebezinho, tá? Então, quando eu virar de ladinho aqui pra olhar pro lado, gente, é porque eu estou olhando meu bebê, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma conta no TikTok, né? Uma continha lá, e eu duetei com uma menina esses dias que ela estava falando de uma polêmica entre tranças e cor de cabelo, sabe, gente? Apropriação cultural, esse é o tema. Então é o seguinte: racismo, apropriação cultural e escravidão. Eu duetei com uma menina, quem quiser ouvir o vídeo é só ir lá no meu TikTok, Maiara Fabiano, @MaiaraFabiano. E é o seguinte, eu duetei com essa menina, por quê? Porque a menina branca fez uma trança e começaram a atacar ela dizendo que trança era cultura afro, né? E que ela não podia estar usando. Que aquilo ali era apropriação cultural. Aí a menina branca se defendeu, falando que ela tinha orgulho da cor dela. Não que ela fosse racista, mas qual que era o problema dela ser branca? Porque começaram a atacar ela por ela ser branca. Antes disso eu fui ver os vídeos, tá, gente? Então eu estou falando baseada nos vídeos que eu vi. A outra menina negra fez um vídeo com ela, duetando com ela, falando que ela ia explicar a diferença de uma pessoa branca, tá? E uma pessoa negra. No caso, ela usou o termo preto, tá? Ela usou a palavra preta, falando que tem orgulho da sua pele, da sua cor. E eu, por minha vez, duetei com essa menina, falando que não existia diferença, porque pra mim não existe. A minha crença, eu, Maiara, cristã, na minha crença não existe diferença de preto para branco, porque Deus fez os dois igual, entendeu? E a minha Constituição do país onde eu moro, Brasil, né, me assegura isso no artigo 5º, que todos nós, dentro do território do nosso país, somos iguais. Independente de etnia, de raça, de cor, de religião, tudo isso é igual. Então, todo mundo está assegurado pela Constituição dentro do Brasil que somos iguais. E a minha consciência me diz que eu sou igual. O meu sentimento diz que eu sou igual. Eu não tenho sangue, eu não tenho coração. Se eu, me acometer de uma doença grave, se um negro e eu se acometermos da mesma doença grave e incurável, eu vou me curar ele? Não, não existe. Nós dois iremos morrer no caso, né? Porque se for incurável, não tem um melhor que o outro que não vai viver. E que vai viver, né? Então eu trouxe pra cá pro YouTube essa conversa, porque lá eu não consegui explicar direitinho. Acho que o pessoal não entendeu muito, que do mesmo jeito que teve muito apoio, teve muito ataque. E eu trouxe pra cá, né? Quero ouvir a opinião do povo, porque tá ficando chato, gente, essa briga de que as pessoas estão banalizando uma luta tão bonita do povo negro, que tentam espalhar por aí a sua história, que tentam levantar a bandeira deles, falando, olha, nós somos iguais, nós somos como vocês. Mas eles não falam isso para quem se sente igual, eles gritam para quem pensa que eles são diferentes. Eles lutam contra o racismo, contra pessoas racistas, você entendeu? Então, o que muita gente não entende... E aí o que muita gente não entende é o seguinte: eles acham que eles têm que generalizar. Ah, o branco é racista. Gente, eu tive um comentário no meu vídeo que a menina falou que por ser branca eu já sou racista. Que culpa eu tenho que eu nasci branca? Fala pra mim. Por acaso eu tinha consciência quando eu era um feto pra mim orar e falar, ó Deus, faz eu negra, porque senão eu vou ser racista. Gente, tem coisas que não tá na mão da gente. Então a pessoa tem que ter um pouco mais de senso no que vai falar. Porque não é justo eu culpar uma nação inteira, uma raça inteira, por aquilo que pessoas fizeram no passado e que pessoas que pensam daquela maneira ainda hoje, você entendeu? Que a gente que não tem nada a ver, que não comete racismo, que não comete
esses atos horrendos, eu vou falar horrendos, né? Que é a palavra correta, que a gente que não comete essas coisas, não é justo a gente pagar, ser chamado de racista sem ser. Eu tava comentando com meu esposo esses dias que eu tô vendo a hora de que as pessoas vão estar, vamos supor, em comum numa balada ou num barzinho, num pagode da vida, e vai ter, vamos supor, um branco e um negro, e o negro, vamos supor, vai, na minha época, gente, desculpa, né? Eu tenho 33 anos, na minha época se falava se chavecar, tentar conquistar a moça, né? Então, o rapaz negro vai tentar ali conquistar a moça, e a moça, por sua preferência, não porque ela seja racista, mas eu prefiro o meu marido negro. Outras preferem um loiro do olho azul. Mas isso não quer dizer que a pessoa é racista, quer dizer que é a preferência dela. A pessoa não pode mais ter preferência no mundo de hoje, porque se a pessoa tiver preferência, a pessoa é racista. É assim que eles falam, que a pessoa é racista. Então, quer dizer, dentro dessa explicação, desse exemplo que eu tô dando, eu tô vendo a hora que a pessoa, o rapaz negro vai tentar conquistar a moça, né, branca, e ela, por sua vez, vai preferir o outro rapaz loiro, que ela tá interessada no outro rapaz, e vai ser acusada de racismo. E assim vice-versa. A moça morena tentando se aproximar de um rapaz branco, né? E ele falar que não quer e ela chamar ele de racista. Tudo por causa de uma preferência. Gente, preferir não quer dizer que eu seja racista. Eu tenho amigas negras que elas só gostam de africanos mesmo, de verdade. E africanos, né, de verdade que eu digo, gente, africanos que são estrangeiros, que vêm lá da África mesmo e moram aqui no Brasil. Tenho amigas que só se relacionam com eles. E tenho amigas que gostam de loiro dos olhos azuis. Eu tenho uma irmã negra. A minha irmã caçula, né? Ela é negra. Minha família é negra. Só eu que sou branquinha. Nasci encardida, né? Fazer o quê? Não tive a sorte de nascer com a melanina delas, né, filha? Que ô melanina abençoada por Deus, né? Não tem estria, não tem flacidez, demora para envelhecer, nem cabelo branco tem, né? Então, agora, minha irmã mais nova, ela é negra. E ela só se relacionava com negro. Agora, ela casou com um loiro de olho azul. Aí vão falar o quê? Que a minha irmã é racista? Lógico que não, é a preferência dela, gente. Não tem nada a ver preferência com racismo. Aí vou falar um pouquinho sobre apropriação cultural, tá? Eu fui pesquisar, sabe o que quer dizer apropriação cultural. E apropriação cultural, eu ouvi um especialista, professor Paulo Cruz, debatendo com outro rapaz que defende a causa também, chamado Yuri Marçal, na Jovem Pan. Eles estavam debatendo. Sobre o quê? O Yuri Marçal queria saber sobre apropriação cultural, aonde o professor Paulo Cruz sanou a dúvida dele. Segundo o professor, esse termo não existe, né? Segundo o professor, o termo apropriação... Bom, gente, fui ver o meu esposo que chegou. Então, segundo o professor, que é um especialista no assunto, disse que esse termo não existe. Por quê? Porque a cultura em si é uma apropriação. Então, não existe a apropriação cultural. Outra coisa, seria errado dizer que a pessoa se apropriou daquilo ali, que não foi ela que criou. Quem criou foram os escravos negros, em forma de resistência à escravidão, certo? Então, não tem como uma pessoa de outra raça ou outra etnia se apropriar de uma coisa que simboliza os negros. O que acontece muito é a apreciação cultural, e as pessoas distorcem muito isso, sabe? Apreciação cultural, o que é? Mayara, mas o que é apreciação cultural? Apreciação cultural, eu vou explicar, vou dar um exemplo para você. Eu, Mayara, criei isso aqui. Vamos dizer que eu vim lá da minha terra, do interior, da onde eu vim, tá? Registro, morava lá no Vale do Ribeira. Então, vamos dizer que eu, Mayara, vim lá do Vale do Ribeira, e lá no Vale do Ribeira tem o costume, tá? Do nosso costume, é da nossa etnia, fabricar esse rolo de linha aqui. E só nós que usamos, porque é um símbolo da nossa história, do que aconteceu lá. Tá? Para quem não sabe, lá era a registra chamada por
era lá que se registrava todo o ouro que saía daquela região na época da escravidão. Tem muita comunidade quilombola por lá, muitos índios também, tá? Lá é a capital da banana e do chá. Então, pelo rio Ribeira se saía toda a produção de ouro, chá, banana, essas coisas que tinham lá. Então, era por lá, por isso o registro se chama registro. Então, digamos que toda a nossa história está contada aqui, que isso aqui é um símbolo da nossa resistência, tá bom? É um símbolo da nossa história. E aí eu criei isso aqui. Meu povo criou isso aqui. Aí meu povo criou isso aqui. E aí o que acontece? Uma outra pessoa que mora aqui em São Paulo vai visitar a minha cidade e compra isso aqui, tá? Porque digamos que lá na minha cidade vende isso daqui, as pessoas fazem, ou aprende a fazer e começa a fabricar ou fazer. Aí eu vou lá, por minha vez, e falo que ela se apropriou de algo que é meu. É quase usando o termo direitos autorais. Você entendeu? É tipo isso. Tó, filho. Tó, bebetinho. Então, quando na verdade, o que isso quer dizer? Pra mim, no meu consentimento, isso quer dizer o quê? Não tem como eu falar que a pessoa se apropriou da minha cultura, nem do meu produto. Por quê? Se alguém perguntar pra ela, da onde que veio isso? Isso aqui veio lá no Vale do Ribeira. Quem criou foi uma pessoa chamada Maiara, mora lá no Vale do Ribeira, e conta toda a minha história. Nossa, é bonito, o que significa isso? Isso aqui significa a história do povo dela, que lá era assim, era assado, acontecia-se isso, registrava-se o ouro naquela cidade e tal. Então, ela vai estar fazendo o quê? Propagando a minha cultura. Ela vai estar espalhando a minha cultura pelo mundo, entendeu? Por que ela está fazendo isso? Porque ela apreciou o meu produto, ou a minha cultura, ou o meu modo de se vestir, ou o meu modo de agir, ou o meu modo de falar, ou o meu modo de se referir às coisas. Que a apreciação e a apropriação engloba tudo isso, tá? Gírias, modo de comportamento, vestuário, adornos, tudo isso engloba a apropriação e a apreciação. Então, no meu ver, a pessoa apreciou aquilo. Tipo, eu aprecio a culinária japonesa, então eu como sushi. Eu aprecio a culinária japonesa, eu uso kimono, eu gosto das maquiagens das geishas, você entendeu? Mais ou menos isso, só pra dar um exemplo. Tipo, eu aprecio a cultura italiana, eu consumo macarrão, eu aprecio a culinária indiana, eu consumo curry, eu gosto daqueles véus, você entendeu? Que eles usam, muito bonito. Aí eu aprecio a culinária marroquina, eu aprendo a dançar como eles, entendeu? Isso não quer dizer que eu estou me apropriando do que eles criaram, não, eu estou apreciando e divulgando a cultura deles, você entendeu? Então, o que o povo tá querendo impor é que, tipo assim, seja restrito. Que isso aqui é restrito só ao meu povo. Que outras pessoas não podem usar isso daqui. Só que em nenhum lugar do mundo não sei, não vou nem dizer do mundo, porque eu não sei, né, gente? Mas eu vou falar aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu não vejo um brasileiro sequer falar assim, não, isso aqui é do Brasil e ninguém mais pode usar no mundo inteiro. Gente, aqui tudo é de todo mundo. Aí eu vi muitas pessoas também falando lá no meu vídeo, teve uma pessoa que veio falar de religião pra mim, né, que a gente usava Deus pra tudo. Não, Deus foi um exemplo de que porque eu me senti igual, porque o meu Deus, a minha crença me diz isso. E outra coisa também que eu percebi, sabe, nas pessoas, as poucas pessoas que foram contra o que eu disse, me disseram que você nunca vai saber o que eu passo porque você não é negra, você é branca. Mas aí eu respondi até para uma menina que disse isso. Falei para ela, mas não sou eu que estou falando para você que você é diferente de mim. Você está dizendo que você é diferente de mim. Eu estou dizendo que eu sou igual e você está falando que eu sou diferente de você porque você é negra e eu sou branca. Eu nunca vou saber o que você passa. Assim,
eu nunca vou saber o que é um preconceito racial contra um negro. Você entendeu? Agora, existe tantos tipos de preconceito por aí, gente. Olha, existe preconceito contra a mulher, existe desigualdade contra a mulher, existe preconceito contra o homossexualismo, existe preconceito contra o pobre, contra as pessoas que moram na periferia, você entendeu? Existe preconceito contra o índio, agora na pandemia, contra os chineses. Nossa, gente, o que cresceu de preconceito com esse povo, você entendeu? Então, tem preconceito de todo jeito. Então, não interessa se a gente é branco, negro, se a gente é amarelo, se é indígena, como os indígenas são chamados, né? Indígenas ou amarelos. Então, não interessa se a gente é asiático, sempre vai ter um preconceito. Eu posso ser branca e morar numa comunidade, eu vou sofrer preconceito. Aí muita gente falou assim: ah, Mayara, mas você nunca vai saber o que é 3 negros morrem por minuto no Brasil por ser negro. Gente, vamos raciocinar por uma coisa. Tá certo, tem preconceito? Tem preconceito, muito, muito. Tem que lutar? Tem. Só que dizer assim, 3 negros morrem no Brasil por minuto por serem negros. Também vamos dizer que quantas pessoas morrem na periferia todos os dias por serem da periferia? Contando junto com os negros. São brancos, negros, pardos, amarelos, você entendeu? Então, é por causa do preconceito. Não, muitas vezes sim, é por causa de ser negro. Tem, Mayara. Não vamos ser hipócrita e nem fechar o olho. Tem. Mas, às vezes, se você parar pra ver, tem pessoas que, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Oi, filho. Toma. Tá. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho tatuagem, certo? Eu tenho tatuagem, eu moro na periferia, tá? E eu sei que existe preconceito contra o meu povo, que é quem mora na periferia. O que eu vou fazer 2 horas da manhã num beco escuro, numa rua deserta, sozinha, parada? Você entendeu? Então, muitas vezes a pessoa tá no lugar errado na hora errada. E sabendo do perigo, se arriscando. Porque, Mayara, mas eu não deveria ter medo, igual eu ouvi um comentário assim. Por que o negro... Então, se não existe preconceito, por que os negros têm que ter medo de como foi? Como que a pessoa falou? Deixa eu lembrar o termo correto. De frequentar um lugar que só tem branco. Não deveria ter medo. Porque o branco não é bicho. A gente não é bicho. É porque existem pessoas que têm preconceito, que são assim, agem como animais, agem como bicho. Mas não é justo eu julgar uma nação inteira por causa do que aconteceu, por causa de pessoas que fizeram há 500 anos. Tem pessoas, Mayara, Mayara, mas não aconteceu, acontece. Assim, gente, vamos raciocinar no correto. Acontece o quê? Preconceito. Porque escravidão não existe mais no Brasil. Pelo menos que eu saiba, se eu estiver errado, alguém me corrija aí nos comentários. Mas até onde eu sei, escravidão não existe mais. De escravidão que eu tô falando, tá, gente? É de escravidão afro, tá? De escravizar o negro. Porque eu sei que tem escravidão, trabalho escravo, que tem um monte de coisa aí, entendeu? Eu tô falando assim da escravidão que acontecia 500 anos vou usar o termo correto para não me corrigirem de novo. Há 132 anos atrás. Então, foi quando acabou a escravidão, tá, gente? Dia 13 de maio de 1888. Foi quando foi assinada a Lei Áurea. A Lei Áurea. Então, aí é o seguinte. Então, gente, escravidão não existe mais. O que existe é preconceito. Tem que lutar? Tem. Existem pessoas que pensam daquela maneira, Mayara? Existe. Existem pessoas que têm preconceito contra aquelas pessoas, contra essas pessoas e que pensam como aquelas pessoas. Você entendeu? Então, é contra essas pessoas que a luta da gente tem que ser, sabe? Mas, Mayara, a gente nem precisaria lutar, não. Não precisaria se essas pessoas que pensam como aquelas pessoas de antigamente não existisse, aí não precisaria. Porque muita gente, eu acredito assim, Mayara, na minha concepção, eu acredito que pelo menos 80% do povo não é racista. Por quê? Porque basicamente quase todas as pessoas que eu conheço não têm preconceito contra negro, nem contra outras coisas.
Existem as que tem? Existe. Mayara, você já conheceu alguma? Algumas na vida eu já conheci, sabe? Mas não procuro não me aproximar de pessoas assim. Entendeu? Pessoas assim são tóxicas. Então, é o seguinte, mas é o que eu falo. Então, gente, eu espero que as pessoas tenham entendido. E que esse negócio de trança, tá, é legal, propaga a cultura do povo, é uma cultura deles. Mas entendam, as pessoas que usam é com respeito, elas não estão desrespeitando a crença dos outros. Elas estão propagando, elas apreciam, acham bonita. Eu vi uma moça falando que, é aceita que trança em branco fica feio. Por que fica feio? Não fica feio. É igual cabelo loiro. Teve uma moça que falou assim: eu sou negra e pintei o cabelo, fiz luzes sim. Apoiada, deve ter ficado linda. Conheço negras lindas do cabelo loiro. Você entendeu? A Beyoncé, uma delas. Você entendeu? A Ludmilla, quantas vezes ela usou cabelo loiro? E isso não fez dela feia. Muito pelo contrário, ficou mais bonita ainda. Então, tipo, não tem como rotular o que é pra quê. Você entendeu? Nem tem diferença nenhuma, gente, de branco com preto. É tudo igual. É tudo humano, tudo ser humano. O que a gente tem que fazer é unir. Vamos unir, gente. Vamos unir o branco com o preto e lutar contra as pessoas tóxicas, contra as pessoas ruins, contra as pessoas preconceituosas. Não ficar se destruindo. Eu defendo o branco, eu defendo o preto. E aí a luta que interessa tá ficando para trás. Porque o que interessa? Mayara, mas você não sabe como que é sofrer o preconceito, você ir procurar um trabalho. Gente, vou fazer uma suposição que eu fiz esses dias aqui na minha casa. Se for fazer uma prova na faculdade, aí você tá lá fazendo sua prova, tá? Aí você tá fazendo sua prova e vai passar quem for mais inteligente, não vai passar quem é preto ou quem é branco. Você entendeu? Então eu vou ficando